falar um pouco sobre escritórios de contabilidade, falar um pouquinho sobre experiências aí que os contadores nessa mesa tiveram com o escritório de contabilidade e sobre o novo modelo que a gente está implantando aqui iniciamos no Rio Grande do Sul, com o Delci, comigo, que vai se apresentar em breve aqui, na sequência, para a gente tentar e dar uma luz para quem tem escritório de contabilidade hoje ou queira abrir o escritório de contabilidade, né? Para clarear, dar um caminho e possa ajudar esses profissionais. Antes de mais nada, eu vou deixar a mesa se apresentar aqui, vou passar a palavra para o Delci. Aí eu acho que cada um de nós se apresenta e a gente começa o bate-papo, né, Delci? Isso aí, Cássio. Então, eu sou o Delci Couves, sócio e fundador da The Couves Business, né? Que estamos aí no mercado contábil há mais de 40 anos. E na sequência vamos falar então do SOS Contabilidade, que é essa ferramenta, esse serviço que nós estamos colocando, na realidade faz 5 anos que nós colocamos em testes e agora nós vamos expandir o SOS Contabilidade. Tua vez, Alexandre. Quem é o Alexandre? Se apresenta aí, Alexandre. Eu sou Alexandre, natural de Gramado. Eu trabalho há 30 anos com contabilidade, desde os meus 14. Entreguei meia idade. Eu estou nesse escritório há 20 anos, fui convidado com meu tio a trabalhar lá, com ele, na época. Aí faz desde 2017 que ele se aposentou, tocando escritório, há 8 anos. Em 2021 conheci o Delci através de um amigo em comum que a gente tem. Depois eu conheci o Cássio, tinha nossas dores, que depois nós vamos entrar mais a fundo, agora é só para me apresentar também. E era isso, depois nós contamos mais um pouquinho do nosso casamento. Olá, eu sou Gilberto Zanato, sou contador na cidade de Esteio, sou franqueado da The Couves, também desde 2020, 2021. Eu venho de uma formação inicialmente de administração de empresas e durante a carreira eu fiz contabilidade. Então eu sigo nessas duas áreas, com a experiência de 30 anos com transportes e finanças e também contabilidade. E eu sou o Cássio Fraga, eu sou sócio do escritório, sócio do Delci Couves, do escritório The Couves. E hoje nós estamos aqui no nosso espaço, na sala de podcast, no nosso cowork também. E vamos falar hoje sobre as dores, né, de contadores que têm seus escritórios, né? E os desafios que um contador precisa para abrir um escritório de contabilidade. Então, inicialmente, assim, eu gostaria de falar que o nosso maior prazer, o meu maior prazer como escritório é ajudar outros contadores, porque a gente sofreu tanto já com processos, com informatização, com sistemas, e nós acabamos criando soluções internas para o nosso escritório, para o The Couves, né? Sistema financeiro, sistema de gestão do escritório de contabilidade. Mudamos o sistema operacional e hoje a gente tem um modelo, vou dizer assim, que é o mais próximo ao ideal que nós já vivemos nesses 40 anos de experiência do escritório. E isso eu acho que seria de uma forma assim, muito egoísta não dividir com outros contadores, com outros escritórios, tá? E há 5 anos atrás, o Delci teve uma ideia muito importante que era ajudar os escritórios através de um modelo de parceria, o modelo de franquia. E foi aí que a gente foi para o mercado e acabou montando uma unidade nossa na cidade de Gramado, e por aí que a gente conseguiu chegar até o Alexandre hoje, que está aqui na mesa, né? Eu acho que a gente pode iniciar, né, Delci, contando um pouco da nossa história aí, de conhecimento com o Alexandre e como que a gente conseguiu ajudar o Alexandre lá na unidade de Gramado, né? Inicialmente, talvez, até antes de passar para o Alexandre, a gente tem que falar assim, como é que surgiu essa ideia? Eu até estava, antes de nós entrarmos no ar aqui, nós estávamos conversando e eu disse que a ideia partiu de algo que eu queria para mim. E o mercado não tinha isso. Se o mercado não tem, então vamos criar isso. Hoje a gente consegue ajudar contadores e ajudar escritórios de contabilidade
de uma maneira que eu gostaria de ter sido ajudado. Então a gente consegue fazer isso. Por quê? Eu até fiz uma lista aqui das maiores dores hoje dos donos de escritório de contabilidade, que é reter e contratar talentos. Outro é treinar e desenvolver as pessoas, porque o nosso setor é a nossa atividade, ela muda todo dia. Nós estamos agora em 2025 e 2026 inicia toda uma legislação tributária nova. E as equipes estão treinadas para isso? Estão prontas para isso aí? Então, isso é só um exemplo. Gerenciar essas equipes para que os trabalhos sejam executados é outra dor, é outro sofrimento. E depois nós sabemos que tudo isso é dinheiro, tudo isso é custo. Gerenciar fluxos de caixa do nosso negócio, do escritório de contabilidade, e fazer com que esses processos se falem, é uma dificuldade muito grande. Fazer com que a automação chegue lá num processo onde que a gente consiga entregar qualidade a baixo custo, porque quando a gente tenta baixar o custo, cai a qualidade. E isso é um problema dos escritórios e do contador. E assim tu vai levando. Nós temos que implementar, tem que estar sempre modernizando. Essas são uma das poucas, eu citei algumas dores que um contador tem para ter um escritório. E o SOS Contabilidade ajuda nisso. Agora eu vou te passar a bola então, Alexandre. Conta para nós aí. Eu citei algumas das dores normais aí que nós também sentíamos hoje, a gente já está num outro patamar, mas conta para nós aí o que tu passou ou o que tu passava lá. Eu esqueci falar a cidade, né? Eu sou de Gramado, uma cidade pequena da Serra Gaúcha. Nem tão pequeno assim, né? 35 mil habitantes já é considerado pequeno. Tem bastante turista, né, Alexandre? Mas moradores... é famosa pelo turismo, né? Mas como toda cidade pequena, a qualidade e a mão de obra é muito baixa, né? E eu tive um problema em 2021, que eu vinha sofrendo com essa dificuldade de arrumar mão de obra qualificada, de reter mão de obra. E eu estava bem... Vou abrir um jogo aqui que eu estava bem decidido a vender, fechar o escritório, partir para um outro mercado de ramo de trabalho, né? E aí eu tinha um cliente que ele estava conversando com ele, contando minhas dores para ele, e daí ele disse: Xande, eu tenho uma pessoa para te apresentar. Ele disse: eu vou te passar teu contato, se tu me autoriza, para uma pessoa que eu acho que vai solucionar a tua vida. Eu disse: pá, você vai resolver minhas dores, né? Quem não quer, né? Que não seja médico, né? Aí o Delci entrou na minha vida, conheci o Delci, ele me chamou no WhatsApp ali, a gente conversou, trocamos telefonemas, e aí um dia ele me ligou, ele disse: ó, Cássio, meu sócio, está subindo a Gramado e vai passar aí conversar contigo. E aí foi em meados de julho, agosto de 2021, acredito, um pouco antes, junho, né? E a partir de setembro a gente conversou, eu adorei a ideia, porque eu vi que eu não precisaria mais contratar funcionários. E aí eu consegui me dedicar também a buscar novos clientes, atender melhor os clientes que estavam na carteira e dormir, né? E dormir também, né? Conheceu o travesseiro. Conheci o travesseiro. Né? Não, na verdade não conheceu, ele fez as pazes com o travesseiro, né? Não dava brigado com ele. O Cássio foi uma pessoa fenomenal também. E daí o Delci deu um ladinho um pouquinho, aí o Cássio entrou e aí a gente começou a tocar. Só para o pessoal conseguir ligar o que a gente fez, né? O Delci é um contador há mais de 40 anos que tem o escritório. Fazem 10 anos que faz 11 anos que eu tô com o Delci já. E aí uniu o empreendedorismo do Delci, né, de 40 anos, com a visão que ele tem de negócio, com a parte comercial que é muito forte, e desenvolvimento de novos projetos que tem na veia do Delci, né, com a minha vontade de organização e ligada à tecnologia. Então, o que aconteceu? Quando eu entrei no escritório,
eu entendi que o escritório nosso na época não era grande, era um escritório pequeno, né, Delci, vamos dizer assim, né? Médio, né? Médio, Na região sim. de Canoas, né? E aí nós tínhamos um projeto de expansão do escritório. Vamos crescer. Como é que o escritório de contabilidade cresce? Com novos clientes. Então foi aí que a gente começou a pensar, né? Pô, o que eu vou trazer para um cliente? Como é que eu vou ser diferente do mercado, né? Para escritório de contabilidade, né? Eu não posso visitar um cliente e chamar o cara e falar assim, pô, vem trabalhar comigo que eu sou o melhor escritório de contabilidade, faço tudo que tem que fazer certinho. Então, esse é um dever do escritório, né? Fazer as coisas certas. Tem toda uma legislação, tem todo um CRC, tem toda os órgãos que demandam as leis e regras e o escritório tem que cumprir. É simples. Então, não era assim que nós seríamos o melhor escritório. Então, a gente começou a criar diferenciais para o nosso escritório. A gente desenvolveu sistema financeiro próprio, que a gente dá para um cliente hoje que entra. A gente tem BPO financeiro, que se o cara não conseguir operar o sistema, a gente bota alguém operar o financeiro do cara e dá o resultado que uma área financeira deveria dar para a empresa. A gente tem... Eu não vou lembrar tudo que a gente criou até hoje, tá? Mas a gente tem Power Hub, que é eventos de network com empresários para fazer conexões com empresas. A gente tem sistema de gestão para escritório de contabilidade, que a gente não achou no mercado isso. A gente tentou buscar, investimos dinheiro tentando implantar sistemas que já estavam no mercado. Não conseguimos implantar, não sei se é por problema de mão de obra nossa, tecnologia, não sei. A gente não conseguiu implantar. Então a gente criou um sistema hoje que é o Bio, que está rodando na tela aqui o logotipo dele. E hoje a gente faz a venda desse sistema para escritório de contabilidade também, que está ajudando os escritórios. A gente mexeu muito nos processos internos, trocamos muito pessoas até chegar no modelo ideal. Então, assim, a gente foi para a rua com diferenciais para as empresas, onde eu não vendo mais contabilidade, hoje eu vendo soluções, onde a gente vende soluções. E quando a gente conseguiu chegar a esse modelo, a gente conseguiu entender assim, pô, se eu tenho minha operação que funciona hoje, está bem automatizada, né? Por que eu não posso ajudar os contadores trazendo a operação para nós e deixando os contadores serem que nem o Cássio e o Delci? Porque chegou um momento que eu e o Delci estávamos buscando cliente e nós não conseguimos mais atender os nossos clientes. A gente começou com 150 clientes, chegamos a 500, 600 clientes, onde eu e o Delci, que fazíamos o papel de atender os clientes para dar o diferencial para ele, não conseguimos mais fazer. Então foi aí que a gente pensou, a gente precisa replicar Cássio e Delci. O que o Cássio e o Delci fazem? Não fazem operação. O Cássio e o Delci, eles visitam o cliente, eles se aproximam do cliente, entendem as dores dos clientes e dão soluções em todos os aspectos. O cara quer fazer uniforme. De passar o contato de um cliente nosso que faz uniforme. O cara que precisa fazer caneca. Vou te passar o contato de um cliente nosso que tem caneca. Então, o cara nos usa como referência para o negócio dele. Eu cansei de escutar do escritório assim, Xande, teu escritório é legal aqui, que a gente conversa contigo. Isso aí. Não precisa passar por 10 pessoas antes para chegar contigo. Então, foi aí que a gente chegou no momento de vamos replicar Cássio e Delci. Como a gente faz isso, né? E eu no operacional não conseguia. Atender o cliente. Se eu e o Delci fosse operacional, como é a maioria dos escritórios, a gente visitou escritórios de contabilidade. Os contadores, me permite a palavra, são muito operacionais. Eles não confiam na equipe e eles têm que puxar o quê? A obrigação para eles ver se está sendo entregue correta, porque senão vai gerar multa, vai gerar desencaixe financeiro para o escritório, que é de responsabilidade. Então, o que aconteceu? A gente começou a buscar escritórios de contabilidade ou sonhadores em ter escritório de contabilidade que precisassem do quê? De coragem. E nós seríamos a coragem. O que é a coragem? Nós assumimos a operação, colocamos nossos processos automatizados, nossos processos que funcionam, e pegamos aquele cara que é o contador que está na operação e tira da operação. Aprende a conhecer o nosso sistema financeiro, aprende a conhecer o nosso modelo de network, aprende a ser mais comercial e atendimento do que com conhecimento contábil, né? E vai buscar e atender cliente. Então, é isso que deu certo, né, Delci? É isso aí, porque hoje, que nem o Alexandre acabou de falar, o empresário, ele não quer falar
com a secretária, ele não quer falar com o atendente. Por mais que o funcionário às vezes tenha o mesmo conhecimento Às do vezes tem, patrão. Até mais. Até tem Até mais. mais. Os técnico nossos ali, tem mais. Os nossos tem mais que nós já. Os nossos funcionários, conhecimento técnico é muito maior do que o nosso. Uhum. Que nem eles assim, ó, me faça uma pergunta para que eu saiba a resposta, porque daí eu vou atrás da resposta, porque muitas coisas, questões assim técnicas, eu tenho que perguntar para a equipe. Agora, mas numa conversa, numa parte administrativa, ele gosta de ter a conversa com o dono do negócio, com quem é o contador responsável. Quem é o contador responsável? É eu, é o Cássio, é o Alexandre, é o Gilberto. E nós não estávamos mais conseguindo fazer isso. Pô, nós queríamos crescer. Mas para crescer, nós tínhamos que realmente duplicar eu e o Cássio. Mas como é que nós vamos duplicar? Ainda não chegamos na fase da inteligência artificial que coloque um clone nosso lá. Talvez um dia a gente chegue lá. Estamos no caminho, né? A coisa está evoluindo tanto que daqui a pouco a gente consiga duplicar lá num mundo de 3D aí, onde que a gente consegue duplicar a nossa imagem e os nossos conhecimentos. Mas hoje nós vivemos uma outra realidade ainda e a gente precisa duplicar de uma maneira diferente, fazendo com que o contador tenha tempo para atender o cliente, mas não estando na operação, estando livre, saindo da operação. E essa é uma mensagem para os formados, recém-formados, né, que estão tirando seu CRC agora, que não existe uma formação acadêmica da contabilidade que tu saia trabalhando. Não existe. O que sair da faculdade hoje, ele não abre um escritório amanhã. Ele não sabe os processos que necessita para abrir um escritório amanhã. Quando tu sai de uma cadeira, de uma faculdade lá, que tu sai, tu pode saber fechar balanço. E olha lá. E olha lá. Agora, vai pegar todo um processo, toda a burocracia de um departamento pessoal, de um setor fiscal. Ele não faz um SPED. Ele não faz um SPED. Hoje vai sofrer. Vai sofrer. Vai sofrer. E nós estamos aqui para o Google responde bastante coisa. Nós estamos aqui até para dizer isso. Nós estávamos brincando aqui antes, pouco antes de nós entrarmos na hora, nós estávamos brincando, né? Nós falamos lá do papo louco de contador, né? Que na realidade é mais ou menos isso, porque a pessoa às vezes sair de uma faculdade e abrir um escritório de contabilidade tem que ser louco, né? Porque sem ter uma experiência, uma vivência, e eu vou contar uma assim, ó, rapidinho aqui, que fique só entre nós quatro e mais todo mundo que está ouvindo. Mas assim, quando eu abri o escritório, eu tinha 19 anos. Já fazia 5 anos que eu trabalhava no escritório de contabilidade. Comecei de 14 para 15, então já fazia 5 anos que eu estava com o escritório. Que eu trabalhava dentro do escritório e achando que eu sabia tudo. Exatamente. Quando eu cheguei no escritório junto com um sócio meu, que esse tinha bem mais experiência, ele já tinha lá seus 15 anos de escritório de contabilidade, tinha CRC, eu ainda não tinha. Ele também não sabia tudo. Ele sabia uma parte. E eu levei daquela data ali que nós começamos, quando eu tinha 26 anos, eu olhei para ele e disse assim, agora nós temos um escritório de contabilidade. E ele disse assim, agora eu estou saindo. A partir dali eu fiquei sozinho. Porque não, era tão complexa a coisa. E olha que eu estou falando de 40 anos atrás, onde que a legislação era muito mais simplificada do que é hoje. Muito mais simplificada. As obrigações eram menos de 1/3 do que nós temos hoje. Hoje tem obrigações para tudo que é lado e multas pesadas. Teu prazo da GIA era 45 dias, né? 45 dias e tu fazendo uma calculadora, aquela manual, mas fazia, né? Fazia, tinha que fazer, né? Então, agora as coisas mudaram, as multas estão aí, estão aí, tirando o sono dos contadores, deixando muita gente apavorada com os SPEDs, que são multas salgadas e pesadas. E tanto é que tem escritórios hoje que estão especializados em empresas do super simples. sem funcionário. E sem funcionário, exato. E aí, só que
E com a mudança da legislação? E com a mudança da legislação, que tu vai ter que ver se vale a pena a empresa ficar no simples ou não. Duas contabilidades. Sabe o que eu penso e reflito às vezes? Eu já vou deixar o Gilberto falar, que ele tá no meu lado ansioso aqui. Ele tá nervoso. Tá já. nervoso. Sabe o que eu penso e reflito? Às vezes a gente, como contador, tá vendo, né, propagandas de ferramentas para escritório de contabilidade com dashboards, com apresentações. Eu fico pensando, nosso cliente não é para nós isso. Às vezes, o simples é muito... os escritórios pecam no simples, que é atendimento e se aproximar dos clientes. Depois disso, tu pode pensar em ferramentas de dashboard. Então, assim, o que nós conseguimos ajudar o Alexandre, né? Nós tiramos toda a operação dele, né? Toda a operação, e deixamos com ele a retenção de cliente, né? Prospecção de cliente e a parte de diferenciais do escritório. Em números, para nós exemplificar, de 2022, vamos colocar, até 2024, nós tivemos um aumento de 60% da carteira e saída de 5%. Tu vê só, né? É um indicador... É maravilhoso. Maravilhoso, né? É um indicador maravilhoso. E assim, a preocupação que tu tinha de virar a noite trabalhando para entregar não é mais contigo. Então, enfim. E o Gilberto, que está no meu lado, eu vou perguntar para ele assim, o Gilberto era um contador, né? Cássio, então vamos aproveitando aí, antes de tu passar para o Gilberto, os dois modelos, né? Nós estamos aqui com os dois modelos. Por isso que a gente está dividindo a mesa com o Gilberto e o Alexandre, né? Porque o Alexandre ele já vinha de 30 anos de experiência no escritório de contabilidade e estava com as suas dores lá e precisava de ajuda. E depois tu vai contar para nós, Alexandre, porque tu acabou te especializando em alguns segmentos. E com isso tu se tornou uma referência, né? Sobrou tempo para estudar. Para estudar, exatamente. E o Gilberto é uma pessoa que ele tinha o sonho de ter no escritório de contabilidade, mas o modelo tradicional, que era você abrir um escritório, sozinho, né? Mobiliar um local, fazer folha, fazer fiscal, fazer escrituração contábil, atender o cliente, prospectar, vender, fazer reuniões de acompanhamento, não estava inviável, né? Então foi aí que a gente se aproximou do Gilberto aí e vou te dizer que ele está realizando um sonho dele, né, Gilberto? Então eu queria que tu contasse para nós. O Gilberto é um franqueado, o Alexandre é um parceiro nosso, né? Parceiro franqueado, né? Porque ele já vem do modelo de escritório onde assina lá a Decouves e a Amora Contabilidade, que são os parceiros, né? O Gilberto ele já vem como uma franquia pura do escritório Decouves, onde ele comprou a franquia, né, Gilberto? Isso. Teve o valor que tu pagou pela franquia. Investimento, né? E hoje tu tem uma estrutura que é na tua própria casa, né? Que é um escritório que tu montou lá nos nossos padrões, enfim. E como é próximo da região, tu usa para atendimento o nosso cowork, tu usa a nossa estrutura de Canoas, né? Que é a cidade aqui do Rio Grande do Sul. E eu queria que tu contasse um pouquinho como que foi esse teu sonho, como é que tu tá realizando, o que que tu aprendeu nesses anos, porque já são quase 5 anos, né? Uhum. Então tá, eu tinha pensado assim que o modelo do Alexandre, bem diferente do meu, né? Que ele já veio com clientes, ele veio com um escritório montado. E eu, na verdade, quando eu entrei aqui na franquia, eu já vinha de uma frustração que eu tentei montar o escritório num período de todas as manhãs, vamos dizer assim, e de tarde eu fiquei 3 ou 4 anos prestando serviço numa empresa que eu presto serviço até hoje, desde 94. Então, eu tive essa frustração, que eu fiquei uns 3 anos com o escritório teoricamente aberto e não consegui nenhum cliente. Quando eu fechei a porta do escritório e comecei a prestar um serviço praticamente integral para essa empresa, veio a oportunidade de eu entrar com vocês de parceiro na franquia. Então, vamos dizer assim,
A partir da franquia é uma história. Antes da franquia eu até tentei, mas me frustrei porque eu fiquei 3, 4 anos com todas as manhãs disponíveis. Até uns Uber eu fiz nesse espaço de tempo, né? Porque eu não queria voltar atrás, não queria voltar a prestar serviço por uma empresa fixa, né? Então, após esse período, vamos dizer, após esse investimento na franquia, que o meu escritório de contabilidade realmente ele tem vida. Eu fui fazendo os treinamentos, fui conquistando os clientes e eu tenho todo o tempo possível, porque eu sou mais como se fosse um comercial da empresa. Porque eu estou lá com o cliente, eu estou conversando com ele, estou dando atenção para ele, e o serviço burocrático, o serviço pesado, digamos assim, é o serviço que a Decouves faz para mim. E todos os meus amigos me perguntavam também, nesse período inicial, Gilberto, por que tu não abre um escritório de contabilidade? Tu é tão inteligente, sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, por que não abre o escritório? E eu sempre dizia, eu não tenho braços para isso, que é mais ou menos o que a gente conversou, vocês conversaram. Eu não tenho braço, eu não tenho força para abrir um escritório de contabilidade sozinho, porque eu já tinha passado por isso, eu já tinha passado por uma frustração de 3 anos e não ter conseguido um cliente. E agora também com os aprendizados aqui, com a nossa confraria lá de Esteio e aqui de Canoas também, que a gente participa junto. Só para o pessoal entender, né? Um dos nossos diferenciais é reunir empresários, né? De diversos segmentos diferentes, né? Tem que ser segmento diferente, né? Eu acho que uma das regras é essa, né? Pode ter os mesmos segmentos, mas em confrarias diferentes. Diferente, né? Então a gente tem lá, o Gilberto tem a de Esteio lá, que ele organiza, onde tem mais de 100 empresas, né? Que se reúne uma vez por mês. E o grande objetivo é network. Fazer negócio, conectar pessoas, né, Gilberto? E tu foi um cara que, da nossa rede, assim, de parceiros, eu com orgulho eu falo que o Gilberto é o cara que mais se destacou. Ele entendeu o nosso modelo, né, Delci? E melhorou ele, né? Ele ajudou a melhorar ele, né? E agora nós vamos implantar lá em Gramado, né? Gramado. Agora, nos próximos dias, nós vamos iniciar a Power Hub Business em Gramado. Então, a confraria, vamos dizer assim, ela trouxe muito conhecimento da marca Decouves e do Gilberto, lá em Esteio. Porque eu, enquanto estava prestando serviço numa única empresa, eu conhecia muitos empresários de fora de Esteio. E o pessoal de Esteio, as empresas de Esteio, também não conheciam o Gilberto. Então, eu vim aqui, fiz o estágio, sempre dizia, dentro da confraria de Canoas, estou fazendo o estágio, estou aprendendo, estou levando para lá. Então, hoje, o meu escritório, ele é conhecido em Esteio. Se fosse há 2 anos atrás, ninguém sabia quem era o Gilberto Zanato. Hoje já temos referências. Hoje é o Gilberto Couves. Exatamente. Eu já assumi esse sobrenome. E aí a gente está alavancando. Estamos nesse processo. Vínhamos assim, hoje a gente vem assim. E a parceria é bom para ambas as partes. Ô Gilberto, Mas daqui mais uns dias tu pode largar o que era o plano A. Sim, esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Ô Gilberto, e aí nesse teu tempo todo aí, tu acabou te especializando em alguns ramos, né? Que tu trabalhava há mais de 30 anos, que é o ramo do transporte, né? E hoje tu acaba dando um foco bem forte para esse tipo de empresa, né? Onde tu sabe como reduzir impostos, como reduzir custos nessas empresas, né? Porque tu, além de ser contador delas hoje, tu era a operação dela, tu tá dentro da operação delas, né? Sim. Então, essa parte do transportes é onde eu estou estudando, que nem diz o colega aqui do lado, né? E fazendo os cenários e projetos. Então, eu tenho uma empresa, assim, só para dar um exemplo, que ele estava pagando 17 mil reais, 19 mil reais por mês na DAS dele. E a gente foi lá, estudou, montou o cenário dele, entendeu o cenário dele. Ele cresceu muito rápido e ele estava lá com aquele contador de internet, pagando 100 reais para o contador, economizando no contador e pagando uma guia lá 17 mil, no outro mês deu 19. E a gente analisou que nos próximos meses ele ia pagar muito mais ainda e a gente
sentou com ele, montou todo o cenário dele, estudou toda a empresa dele e ele está pagando a metade desse valor. Tudo dentro da lei certinho, só porque ele estava mal enquadrado. Tu vê que coisa, né? Essa é a diferença do contador, que pode ser o consultor. É isso. Porque ele sai do operacional e pode analisar a atividade, analisar o CNAE, analisar o CFOP do produto, dar uma analisada geral e às vezes a coisa até o enquadramento, às vezes não quer dizer que tu esteja enquadrado no super simples que tu pague menos imposto. Exatamente. É um engano, muitas vezes é um engano. Então tu tem que analisar, ver qual o enquadramento que te faz mais sentido naquele momento. Eu te pergunto, né, Delci, se tu é um escritório tradicional, que tu acaba tendo que ser contador, mas contador de supervisionar a operação dos teus funcionários, como que tu vai ter tempo para realmente investir em analisar, ver se o cliente que está pagando menos imposto ou não, entendeu? Então é isso que a gente bate muito, né? É que talvez até consiga, mas tu fica preso, né, Alexandre? Tu sabe que tu passou por isso, nós também passamos, eu passei por isso lá atrás, que era assim, ó, às vezes a gente até consegue dar um atendimento diferenciado, mas tu pega uma meia dúzia, sabe? Tu não consegue atender todos. E mesmo assim, tu vai dormir às vezes 10, 11 horas da noite, Exatamente. esgotado, acabado. Aí no outro dia de manhã tu levanta e ferro de novo. E ali leva às vezes, tu diz assim, não, eu vou pra praia na quinta-feira de noite. Tu leva 2 mochilas de serviço junto, né? Na realidade, tu só troca o escritório de lugar, né? Que antes o escritório estava aqui e tu vai pra beira pra praia, lá no litoral, com o serviço daqui. Então, na realidade, tu não... A pior invenção foi o notebook e a internet. Nesse aspecto foi. E o celular, né? Que a gente está conectado full todo, time. Ô Alexandre, e tu também se especializou em algumas coisas, né? Eu estudei bastante, por causa da nossa região, a atividade de restaurantes, né? Que tem bastante benefícios, questões monofásicas, PIS/COFINS, o ICMS, né? Folha de pagamento, crédito de INSS, tem bastante opções aí. A gente não pode abrir o jogo, né? Mas se interessarem, vem conversar com a gente, que É isso. a gente tem bastante opções. Então tu. Mas isso aí tudo apareceu porque tu teve tempo para estudar. Exatamente. E são pequenas brechas. Alterações. Na verdade, eu vou ser mais específico, tá? Ah, Tu tirou a bunda da cadeira de dentro do escritório e tu sentou na frente do teu cliente, na empresa dele. para Eu entender a adorei. operação. E tu estando na empresa dele, tu realmente entende o que ele faz. E às vezes o que ele te fala que faz não é o que realmente ele faz. E com isso tu consegue abrir pro cara mais opções, podendo economizar até imposto. Revisando o cadastro, ajudando o cliente, né? Perfeito. Fazendo essa parte que de dentro do escritório tu não consegue Não fazer. consegue Né? visualizar. Mas muito bom. É isso aí. A ideia principal do SOS Contabilidade é isso. É poder ajudar. Aqui tenho dois exemplos de dois modos diferentes. O Alexandre, que já era um contador que nem eu, assim, das antigas, que a gente tava ali com, assim, aquela história do equilibrista do pratinho, né? Que a gente roda um pratinho e roda o segundo, e roda o terceiro, e roda o quarto na varetinha, mas quando chega lá no 10º pratinho, o primeiro já tá caindo, tem que voltar lá no primeiro, e assim tu fica. Tu nunca consegue botar o 11º pratinho, porque se eu boto o 11º, um cai. Para quem está entrando agora, nunca vai saber o que é digitar um CAGED com carbono, né? Não vai. Digitar não, datilografar. Datilografar. E nunca vai saber o que é usar aquela gelatina. A gelatina do diário. Tu sabe disso? Não, Viu? eu não conheço. E olha que não é um guri, né? Então nós estamos Mas velhinhos. tava no outro ramo nessa época. É verdade. E era assim, era um carbono de papel que tu, só no pegar dele tu já ficava com os dedos pretos, só para ter uma ideia. E aí depois que tu usava datilografava aquelas fichas do diário, depois tu tinha que passar aquilo para um livro. Transcrever por livro. Pro livro. Aí tu largava
aquela folha e metia uma meleca por cima ali, uma gelatina. Bah, depois aquilo tinha que secar. O livro era desse tamanho, assim, a metade da mesa. Aquilo era um... E depois tinha que registrar na junta comercial e assim o mundo andava. Mas são águas passadas. Sim. E como diz o ditado, águas passadas servem para quê? Não movem montanhas. Experiência. Moinhos. Experiências. Agora, o que a gente olha para trás com um saudosismo, mas a gente olha para o presente e para o futuro. E o futuro reserva muitas mudanças. E quem não tiver amparado, parceria. Exato, buscando parcerias fortes, vai sofrer o pênalti ali na frente. E a gente vê muitos escritórios que nem sabem ainda o que fazer com a reforma tributária que está chegando, batendo na porta. Agora, 2026 começa, contabilidade dupla, novo modelo e modelo antigo. Tu paga pelo modelo antigo, mas tem que levar as duas paralelas. Em 2027, é tudo no modelo novo. É uma transição de 10 anos, né? Até 2033. 33? 2033. 7 anos, então. E aí, o que vai acontecer? Quem não tiver isso... É porque assim, né, Deus, eu tenho uma leitura disso, né? É difícil hoje. Eu tentei buscar, estudar bastante isso, né? Buscar no mercado. É difícil hoje ter novos contadores jovens montando escritório de contabilidade. É bem raro isso. Existem sucessões, né? Onde os pais tiveram escritório e os filhos estudaram contabilidade para fazer a sucessão, tá? Mas é cada vez mais normal ter escritórios fechando e os maiores empresas de contabilidade assumindo essas escritórios pequenos. A nossa proposta hoje é que isso não aconteça, que os grandes não abocanhem os pequenos. É que nós a gente quer ajudar os escritórios pequenos a continuarem existindo. Porque o escritório pequeno, na cidade pequena, é o que dá a credibilidade para os empresários. É o que faz a economia local girar. Cidades aí que nem Gramado, 30, 40 mil habitantes, tem escritórios lá grandes. Tem escritórios grandes. A gente conhece algumas cidades do interior que tem escritórios lá grandes, que tem lá 500, 600, 1000 clientes. E outros tentando aparecer com seus 50, 60. Só que o que acontece? O custo desse escritório pequeno é muito alto. E ele não consegue botar o 11º pratinho. Ele bate na barreira e... Ele vai cair o primeiro. Claro, se ele botar o 10º, cai o primeiro. Porque quando para ele pegar mais 1, 2, 3 empresas, ele precisa contratar mais gente. Daí ele esbarra num problema. Qualificação de profissionais. Aí ele tem que pegar um profissional qualificado. O que acontece? Não é barato um profissional qualificado hoje. Aí ele pega um profissional qualificado, o custo dele dispara. E o bom está trabalhando. Aí ele tem que buscar mais clientes no mercado para poder fechar o caixa dele. Para poder fechar o caixa. E aí não é uma coisa assim, não é vender pão quente na padaria. Não. Arrumar clientes novos não é. Tem clientes que o Gilberto está trabalhando há mais de ano, né, Gilberto? Sim. Para vir para tua carteira, né? E vai vir. Vai. Só não sabe, só tem seu tempo. Mas tu já está com um número bom de clientes hoje, né, Gilberto? E vai crescer. Claro. Nós vamos até o final do ano, nós vamos dobrar o nosso número de clientes. Já tá, em negociações tem vários assim acontecendo, e aí eu já vou prestando algum auxílio também para eles e vou trazer para dentro da carteira. Então, parabéns. Meu projeto é final do ano, no máximo ano que vem, eu só estar com a contabilidade. Legal. Parabéns para nós todos, né? Que se permitimos, Alexandre, tu abrir um escritório de 30 anos para outro escritório vir te ajudar, cara, teve que ter muita coragem, vamos dizer assim, né? E é difícil, a gente, querendo ou não, é um mercado que a gente não se une. Isso. O contador não se une. É isso aí. Né? O contador tem medo. O contador tem medo, Alexandre. Ele tem medo que alguém vai roubar o cliente dele. Exatamente. Então é porque hoje tá assim, o cara é teu profissional, braço direito ali,
ele corre o risco de sair, abrir um escritório ali e levar uma meia dúzia de cliente teu. Uhum. E, Como existem inúmeros casos que já aconteceu disso, né? então, isso é assim do mercado, isso faz parte do mercado. Então, os contadores têm medo de que um outro escritório pode querer tirar o cliente. Mas a gente tem que saber de uma coisa, e isso foi uma coisa que eu digo para todos os nossos colegas. O cliente não é meu, não é do Cássio, não é teu, Alexandre. O cliente, ele é do que atende ele bem. Uhum. Então, se tu atende ele bem, ele não vai trocar de escritório. Tu só perde o cliente se tu atendeu ele mal. Tu pode até cometer um erro, porque o erro é humano. Tu pode até cometer uma falha, cometer um erro. Mas se tu dá um atendimento, tu dá aquela atenção necessária para ele e dá o suporte que ele precisa, ele não sai do teu escritório por causa disso. Ele sai se ele não tiver atendimento. E a melhor forma de tu atrair cliente, trazer cliente, é pela indicação. Aquele que está sendo bem atendido, que está sendo bem Boca a boca. orientado, boca a boca, aquele ele vai falar bem do teu trabalho e vai trazer novos clientes. Então não adianta achar que eu tenho uma carteira de clientes, aí eu passo a atender mal, eu começo a perder clientes e eu perco as referências. Não vem mais indicações, começa a cair. Então, principal foco é o atendimento, é estar junto com o cliente, saber as necessidades dele, saber a dor dele e ajudar ele na dor dele. Pena que a gente não se conheceu antes, porque daí eu não tinha perdido 30% da minha carteira em 20 E anos. nem cabelo, né? O cabelo já é desde os 18. Daí a gente teria, realmente, mas faz parte, é Faz um parte, aprendizado. uma- A gente já recuperou e já passou. A gente não E sabe o vamos- porquê, mas um dia a gente vai saber. Mas a gente já passou, já recuperamos os clientes que tu perdeu, já passamos desse número e vamos ainda ser um dos maiores escritórios de Gramado. Pode ter certeza. Anotem. O que a gente tem que fazer agora é o que a gente tem, é executar o que a gente tem planejado. É simples. Tudo Exatamente. nasce do planejamento, entendeu? Então, quando a gente assume uma parceria, existe as etapas, né? Primeiro é conhecer a carteira, implantar a carteira, e treinar o contador. Precisa treinar o contador? Sim, o contador deixa de ser contador e aprende a ser comercial. E hoje, muitos contadores não são comercial, né? Então, já... 90%. Então, Isso, então assim... são operacional e bom operacional. E bom operacional. Então, assim, a gente começa a implantar uma cultura diferente no escritório, tudo no papel, tudo em treinamento, tudo dentro de uma sala de aula, né? Tudo dentro do ambiente profissional que vai passar o conhecimento. A gente bota tudo no planejamento, no Excel lá, de como é que tu vai atingir, quantos clientes, e a gente começa a executar. Só que a gente sabe que para cada resultado tem algumas ações que a gente tem que executar. Então, assim, o Gilberto não teria... E cada região tem um modo operante, uma operação, né? O Gilberto, ele cresceu... Eu posso posso me permitir falar pela Power Hub, pela confraria. É onde tu começou a aparecer mais, Gilberto. É onde tu mostrou que tu tá aqui. Entendeu? Porque indicação, se tu não tem cliente, quem é que vai te indicar? Isso, me apresentei para a cidade. Isso, entendeu? E outra coisa, assim, que eu comento muito, além de todos os treinamentos que a gente faz e fez, as dicas. Eu sempre digo... Isso vale muito mais que o treinamento, viu? As dicas que o Cássio me diz. A experiência que a gente passou, né? Às vezes eu até demorei para colocar em prática. E hoje, quando eu coloco em prática, eu digo, o Cássio me falou isso há 4 anos atrás. E eu coloco. Que é aquela também de tu se apresentar. Chegar, eu sou Gilberto Zanato, eu sou franqueado da Decouves lá de Esteio, da Decouves lá de Canoas. Mostro a grandiosidade do escritório de Canoas, tento trazer meu cliente para cá, mas assim, eu estou fazendo CrossFit, cheguei lá, me matriculei e eu sou contador, tá aqui meu cartão. A dona da academia já é minha cliente, então virou minha cliente. Então eu digo, essa troca, essa experiências, essas dicas que faz a gente crescer. A gente tem um diferencial também que a gente acaba consumindo muito a nossa rede de clientes. A gente usufrui da rede, a gente faz a economia girar dentro da nossa rede. Isso
É um dos nossos diferenciais que a gente tem também, que eu vou citar aqui, que é o WhatsApp, que é um aplicativo que a gente tem hoje, que está todos os nossos clientes lá dentro cadastrados com as suas promoções. Então, assim, a gente vai em clientes que... se o cara me vende uniforme, eu vou consumir do cara que me vende uniforme, eu não vou buscar no mercado. E vou indicar para os meus clientes usar, para os nossos clientes fazer uniforme. E por aí vai. Então, essa economia a gente aprendeu muito na pandemia, né, Delci? Sim. A pandemia que acabou fechando, a gente teve que usar mais da nossa rede para poder girar a economia, senão muita gente ia quebrar, né? É isso aí. A pandemia, ela foi ruim, mas foi boa. Foi ruim, mas foi boa. Ela fez a gente rever alguns conceitos. Eu estava até hoje ainda conversando com o Lauro que trabalha com nós. Ele é do nosso, vamos dizer assim, o nosso executivo chefe da área de franquias. Comercial nosso. Foi ele que me trouxe, inclusive, né? Exatamente. E nós estávamos conversando sobre o período ali da pandemia. E ela foi uma lição, ela serviu muito forte como uma lição. E um crescimento e quebrar barreiras, quebrar muitas informações que a gente não acreditava que pudesse acontecer. Por exemplo, em 2018, eu fui lá no Vale do Silício, nos cursos de business, de negócios. E eu vim de lá meio assustado, porque eles lá estão na frente nossa em questão de tecnologia há mais de 10 anos, assim, dando de relho, né? E eu voltei de lá meio assustado com o que eles estavam. E uma das coisas que tinha lá era a telemedicina. 2018. E eu disse assim, né? Telemedicina? Que coisa estranha. Como é que tu vai consultar por vídeo no notebook? Como é que tu vai conseguir fazer isso? Veio a pandemia. Aquilo hoje é uma realidade. Hoje nós temos médicos que fazem os atendimentos, os caras estão morando nos Estados Unidos, os caras estão morando em Orlando, fazendo consultas aqui no Brasil. Exatamente. Então, ou seja, eles conseguem hoje trabalhar de forma híbrida, para não dizer 100% online, de algo que mudou, o mundo mudou, o mercado mudou e muita dessas aí acelerou na pandemia. Então a pandemia foi algo um divisor de águas para muitas coisas, inclusive para nós. Nós lá no escritório, nós tivemos que remodelar muitos processos nossos por causa da pandemia. Sistemas e tudo mais, porque a pandemia ela veio de uma maneira assim para mudar a forma como nós agíamos. E ela é um divisor de águas, podemos ter certeza nisso. Até para a gente repensar as nossas atitudes. A pandemia que fez a gente contratar uma equipe interna de desenvolvimento de tecnologia, criar um sistema nosso de gestão, que é o BIO, né? O sistema de gestão para escritório de contabilidade, aonde em qualquer horário do dia eu posso pegar o meu celular aqui e encaminhar um arquivo para o nosso cliente. Onde nosso cliente, antes da pandemia, estava acostumado a trabalhar das 8 às 5. Então, hoje, com a pandemia, depois da pandemia, ele perdeu as referências de horário. Ele começou, às vezes, conversar com... precisar de algo de noite. Então, assim, com o nosso sistema, hoje, o cara tem todo acesso à documentação em tempo real, quase. Então, a pandemia foi muito importante para o nosso crescimento. Não vou falar que ela foi boa, foi muito importante para o nosso crescimento. É um divisor de águas, né? Não é bom falar em divisor de águas, senão nós entramos na outra bronca. É outra bronca. Bom, mas, Alexandre, fala mais um pouco lá do escritório. Vamos deixar assim, tu encerrando o nosso bate-papo aqui, tu falando um pouco mais lá da nossa parceria lá de Gramado. Fala um pouco. E o que tu espera também, Alexandre, daqui adiante? É o momento de repente, começar encerramento, né, Delci? É isso aí. O meu sonho é trabalhar na segunda e sair de folga na terça. Não, brincadeira. E por que não, né? Não. Daí eu vou cansar. Eu gosto muito de trabalhar, gosto mesmo. Gosto de estar no escritório. Eu não gosto de se incomodar, né? Hoje em dia é difícil não se incomodar. Hoje em dia é difícil. A nossa legislação não nos permite isso, não se incomodar mais.
né? Mas é uma incomodação boa, é uma incomodação que eu gosto. Porque meu sonho era ser advogado. Né? Meu sonho era ser advogado. E um certo dia minha mãe chegou em casa e falou pro meu irmão mais velho, ó, tem uma vaga de emprego lá no escritório de contabilidade, fulano de tal lá. E meu irmão não foi. Meu irmão não foi, passou um dia, passou dois, não foi. Fui eu. Comecei a trabalhar contabilidade e gostei. Estou aí até hoje. O escritório é um escritório com mais de 30 anos, quem fundou foi meu tio. Hoje ele está aposentado, nós trabalhamos, eu e mais 2 pessoas lá, né? Nosso amigo José, nosso amigo Nicolas. E estamos aí na luta, buscando clientes, né? Se especializando nessa nova reforma tributária, estudando bastante. E ter um nicho, assim, que nem tu tá lá se especializando no nicho, que é a área de restaurantes. Gastronomia, né? Gastronomia. A gastronomia é muito forte lá naquela região da Serra. Gramado, Canela, Nova Petrópolis. São Francisco. Por mais que hoje a gente pode atender o Brasil inteiro, né? Hoje a gente pode atender o Brasil inteiro. E... me fugiu o pensamento agora. Da nossa parceria, né, que graças a Deus tudo funciona plenamente. Tem os arranca-rabo como todo casamento, né? Tem problemas que são resolvidos a todo momento, né? Na verdade é isso, né? A gente não pode dormir brigado. Ou melhor, tem problemas que acontecem dentro de casa que não sai para rua. Que não sai para rua, exatamente. O cliente nunca é prejudicado, o cliente sempre recebe o melhor que tem. Hoje isso eu posso garantir. E nossa perspectiva, que nem o Gilberto falou, é chegar num número de clientes a mais 30%, nossa ideia. Mas Alexandre, né? Tu comentou, mas só para ficar claro, né? Hoje tu tem dentro do teu endereço fiscal, vamos dizer assim, tu e mais 2 pessoas, tá? Isso aí. Mas que trabalham para ti, que não estão no endereço fiscal. Bom, aí tu sabe dizer melhor que tem um número considerável de profissionais, tá? Exatamente. Isso, então, porque às vezes, né, a pessoa vai no teu escritório, Alexandre, o que aconteceu? Não. O Alexandre mostra que por trás de uma unidade que tem 3 pessoas que fazem praticamente o atendimento só, existe uma estrutura de mais de 50 pessoas. Eu levo quando acontece isso, hoje já não acontece mais, né? Os novos acontecem, né? Eu pego ele pelo braço, levo ele até a frente da televisão, lá onde tem o Bill, né? Mostrando lá. Eu digo, ó, tá vendo todas essas bolinhas aí, com os nomes embaixo? É tudo as pessoas que cuidam da tua empresa, que vão cuidar da tua empresa. E ali hoje nós temos 15, 16... Só para unidade. De Gramado, só as responsabilidades, Isso, então são pessoas que estão envolvidas. É uma equipe muito grande, muito bem treinada. E que nem tu acabou de falar, né, Alexandre? A gente trabalha com pessoas, apesar de nós termos bastante tecnologia, tem ainda pessoas por trás. E pessoas são humanas e humanos falham. Então a gente tem que às vezes estar treinando, corrigindo, mas nunca chega no final. Nós resolvemos as coisas, nunca chega no ponto final, no cliente. Nós resolvemos antes. Antes, sempre antes. Exatamente. Tentamos sempre antes e 99% das vezes dá certo, né? Gilberto. Eu ia comentar, assim, questão de empresas, né? Na verdade, qualquer segmento nós temos capacidade de administrar, de trazer para a carteira e trabalhar. Mas devido todo esse processo de anos que eu trabalhando em transportes, com o conhecimento que eu tenho em transportes, e pela análise que a gente fez de ter mudado muito esse cenário de pequenas empresas que estavam ali com uma caminhonete ou 2 fazendo entrega e foram crescendo e desorganizadamente, tem muito potencial. Então, se quem estiver em casa assistindo for dono dessas pequenas transportadoras que começaram do zero e hoje elas estão crescendo e elas ainda não fizeram um planejamento tributário, que chame a gente, que nós vamos fazer e com certeza vai diminuir muito a carga tributária. E também falando que o Cássio comentou muito na questão do Bill
em relação ao cliente, mas o Bill, ele também é muito bom e eficiente em relação a nós franqueados. Exatamente. Porque eu tenho uma flexibilidade de chegar de noite lá no meu escritório e pegar um documento que um cliente talvez lá não recebeu, ou que ele perdeu o e-mail, ou que ele não consiga entrar na hora no Bill. Então, o Bill é uma ferramenta dinâmica muito boa, não só para o cliente, para nós franqueados também, É isso aí. nesse sentido. Mas pegando um gancho que tu falou, negócio das empresas ali pequenas e foram crescendo, hoje o problema, nós temos um problema nos MEIs, né? Os MEIs tem muito, porque o limite do MEI não aumentou Não. e os MEIs estão faturando. Então, deixar um alerta para quem é MEI, a Receita Federal, ela está pegando muito pela movimentação de PIX, tanto que tu recebe quanto que tu emite, e pelos recebimentos de cartões. A tua movimentação financeira, ela é monitorada. Ela é monitorada e não só mais o do teu CPF, dasquelas pessoas que estão à tua volta também. Então, os MEIs têm que ter cuidados aí. E nós estamos aí para ajudar, né? Exatamente. Estamos aqui, nós temos uma equipe e somos uma equipe que conseguimos orientar, fazer com que os MEIs, às vezes o empresário, ele quer se manter MEI achando que ele vai estar economizando, mas quando uma fiscalização pega, tudo que ele achou que ele ganhou, ele vai perder. Só que aí também tem um parênteses que eu quero colocar quando tu fala em MEI e da questão que eles não querem se formalizar e eles estão perdendo a oportunidade de crescimento. Perdendo a oportunidade, De crescer. Muitas vezes o cara fica ali no MEI, eu quero ficar no MEI, e ele está perdendo a oportunidade de crescer. É isso aí. E nós estamos aí para ajudá-los. Exatamente. Perfeito. Eu acho que era isso, né, Cássio? É isso aí, eu gostaria de encerrar minha parte e depois deixar a palavra contigo. A minha parte é a seguinte, meu encerramento. Vocês são apenas duas pessoas, dois escritórios que nós ajudamos. Então nós temos muito mais escritórios. Nós temos outros escritórios aí que gostariam de estar aqui presente, mas a gente pode só ter duas pessoas aqui, que nós vamos chamar para um outro bate-papo aqui. A ideia nossa é dar sequência com isso, trazer novas experiências. Isso. Então a gente iniciou com o Alexandre e com o Gilberto. Mas temos outras unidades aí espalhadas pelo estado que vão também ser exemplos. E agora, deixando esse encerramento, que aquele contador que está com dificuldade, ou aquele que quer abrir o seu negócio, tem o SOS Contabilidade hoje para auxiliá-los. Assim como o Alexandre e o Gilberto fizeram, nos colocamos à disposição e vamos auxiliá-los. Perfeito. E a gente deixa aberta as portas aí, se quiserem, né, Alexandre? Conhecer o escritório de Gramado, se quiserem conhecer o escritório do Gilberto aqui, nos conhecer também aqui, porque nem todo casamento ali não é aqueles casamentos às cegas, né? Existe um namoro antes que o cara tem que se conhecer, né? E tem que ser bom para os dois lados, né? A gente sempre fala isso. A gente teve muitos parceiros aí que não era o momento um tempo atrás e agora estão se tornando parceiro nosso. Por quê? Porque tem seu tempo, né? Tem seu tempo. Tem seu tempo de maturação. Mas é um relacionamento que a gente quer que seja duradouro e seja bom para todos os lados, né? Tem que ser bom. Muito bom. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Gilberto. Beleza. Obrigado, Cássio. E até mais. Até mais. Tchau, gente.